Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos começando mais uma aula de filosofia, né? No cursinho Antonieta de Barros. Hoje a gente vai falar de Sócrates, né? O considerado pai da filosofia ocidental, beleza? Mesmo não tendo sido o primeiro filósofo, né, como a gente já viu, que foram os pré-socráticos. Agora a gente vai entrar no período socrático. Eu vou pensar nessa aula em duas partes. Na primeira parte, eu quero caracterizar a filosofia de Sócrates, né? Demonstrar para vocês como funcionava essa filosofia de Sócrates, né? Que é tão importante para a vida e para os vestibulares. E na segunda parte da aula, eu quero colocar Sócrates versus sofistas, né? Fazer esse antagonismo de ideias que rolou na Grécia Antiga, né? Entre Sócrates e sofistas. Os sofistas seriam os filósofos, digamos assim, os professores da época, os caras que ensinavam retórica, que davam aula, que pensavam a sociedade também, mas que Sócrates vai se opor, né? E vai fazer uma filosofia mais revolucionária, e aí a gente vai entrando nessas questões, né? Mas é importante esse debate entre Sócrates e sofistas, né? Lembrando, sofistas eram os caras que pensavam a sociedade, eram considerados professores, pode-se dizer filósofos, não no sentido socrático, né? Porque o Sócrates achava os caras um bando de demagogo que só falava e não sabia o que era filosofia. E a gente vai ver melhor isso. E aí o Sócrates vai debater com esses caras, né, que já faziam esse tipo de pensamento, já tinham esse tipo de pensamento em Atenas, né? Mas vamos primeiro pensar no Sócrates para depois entrar nesse debate entre Sócrates e sofistas. O Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental, que a gente data o período socrático, né, como se ele fosse Jesus mesmo, depois e antes de Sócrates. E ele está vendo ali, ele está também transitando, olha quando ele nasceu, nessa mudança de século, né, século V, século IV, que também são séculos que estão sendo muito bem-vindos para a Grécia Antiga, especialmente para Atenas, né? Que ele é um ateniense. Atenas, nesse momento, estava vivendo o auge da política, a famosa democracia, o auge da cultura, né? Até as guerras do Peloponeso, até a guerra do Peloponeso, contra os espartanos, né? Atenas representava ali uma civilização avançada em termos de política, em termos de cultura, mas foi derrotado pela civilização de Esparta, né? Que eram avançados em termos de guerra, em termos bélicos, né? Eles tinham mais poderio, vamos dizer assim, bélicos, né? Mais poderio bélico e ganharam essa batalha contra Atenas, e Atenas entrou num certo declínio. Mas Sócrates ele está vivenciando esse momento de desenvolvimento da cultura e da política de Atenas. A gente vê esse desenvolvimento da política na chamada democracia, né? Que foi uma invenção ateniense, grega. Atenas é uma cidade-estado da Grécia Antiga, né? E não vale a pena também falar agora sobre a democracia ateniense, mas vamos pensar no Sócrates. Mas esse era o contexto que ele estava inserido, tá? Contexto ali
de desenvolvimento, né, de auge político e cultural de Atenas. A gente diz período antropológico porque antro vem de homem, né? A filosofia de Sócrates, ela quer pensar sobre as questões do ser humano. A gente viu que os pré-socráticos, a gente pode definir o período pré-socrático como um período cosmológico, né? Porque eles querem interpretar o arqué do universo, né? A origem do universo, né? Um princípio que forma o universo. Sócrates não. Sócrates está pensando na filosofia, de novo, com base na racionalidade, no discurso na argumentação, né, racional. Isso é com certeza uma influência que ele recebe dos pré-socráticos, que também se baseiam na racionalidade. Mas o Sócrates vai pegar essa filosofia que estava pensando, no caso dos pré-socráticos, que estava pensando no universo, no ordenamento do universo, da natureza, e vai se voltar ao homem, ao ser humano. E Sócrates é um cara que não escreveu nada, não escreveu nada. Ele dialogava com as pessoas. Imagina um cara que saía andando, filosofando, pensando, refletindo, dialogando com as pessoas, tentando induzir as pessoas a refletirem. Esse era o Sócrates. Quem mais escreveu sobre o Sócrates, né, ou sobre os diálogos socráticos, foi Platão, seu discípulo. Platão achava o Sócrates, naturalmente, um homem muito sábio, né? E o Sócrates vai estar baseado também, assim como os pré-socráticos, vai estar baseado naquela questão de investigação e racionalidade, logos. Logos tem esse sentido de conexão entre discurso e racionalidade, né? E a filosofia socrática, ela tem uma coisa muito interessante, porque o Sócrates queria, na verdade, entender uma espécie de verdade absoluta nas questões humanas mesmo, né? Não na questão do ordenamento do cosmos, como os pré-socráticos. Ele quer investigar a verdade absoluta nas coisas que cercam o ser humano. Então, é natural a gente ver em alguns diálogos socráticos, principalmente que Platão escreve, é natural a gente ver Sócrates se indagando sobre a justiça. O que é ser justo? O que é ser bom, por exemplo? O que é ser um bom amigo? Ele entra nessa brisa também, e vai se indagando, refletindo. Por isso, é um momento que a filosofia, dentro dos diversos campos que ela forma, é um momento de elevação das questões da moral e das questões da política, né? Porque a política e a moral são, vamos dizer assim, áreas do conhecimento ou da filosofia propriamente dita, são áreas que abarcam as questões humanas, né? Política é coisa de gente, é coisa humana. A moral também, nesse sentido de o que é ser bom. A política no sentido de o que é ser justo. Defina a justiça. Sócrates está pensando nesse tipo de indagação. Por isso que é um período antropológico, tá? De novo, antro vem de homem. Aí estudo do homem, né? Seria antropologia, por exemplo. Mas aqui na filosofia, período antropológico, porque ele se volta ao homem, ao ser humano, buscando uma verdade absoluta que a gente vai ver melhor. O que seria essa ideia só. E aí, a gente vai entender quais são os métodos da filosofia
de Sócrates. Métodos na ciência, aqui na filosofia, enfim, no campo do conhecimento, seria o caminho, a forma como ele vai chegar a essa filosofia, tá? Métodos tem esse sentido de caminho, forma. O que vai nortear, quais são os métodos que ele vai traçar para a sua filosofia. Que, de novo, sua atividade não era escrita, era com base no diálogo, né? Ele saía por Atenas, convencendo as pessoas, não convencendo, porque isso é papel dos sofistas, né? Que eu falei que ele se opunha, mas induzindo, essa é a palavra, induzindo as pessoas a pensarem, né? Não vamos falar convencendo, não, vamos respeitar a dialética do Sócrates, né? Ele é o cara da, da máxima filosófica do só sei que nada sei. Isso é reconhecer a ignorância humana, né? A ignorância mesmo, porque a busca do conhecimento ou a busca da verdade, isso também é uma influência dos pré-socráticos, né? Buscar a verdade. Claro que lá a gente está pensando em outra coisa, né? Mas lá eu já havia mencionado que estariam surgindo os novos mestres da verdade. Sócrates é a realização disso, porque ele tá querendo, aí você pode achar contraditório, né? Porra, não sei nada e tô querendo descobrir a verdade. Mas na verdade, sendo redundante, mas na verdade ele está induzindo também seus irmãos atenienses, no caso, a refletirem sobre as coisas e a pensarem como nós, humanos, somos na verdade pequenos, né, em face ao mundo que é muito complexo. Eu também leio dessa forma porque a gente pode investigar, estudar, e a gente não vai saber de fato a natureza das coisas ou a verdade, etc, etc. Mas ele já está pressupondo isso e já está reconhecendo esse valor do questionamento, né? Porque falar que não sei nada para um cara que refletia como ele refletia é simplesmente dizer que é um cara faminto por conhecimento. Essa é a questão. E ele começa a dialogar com as pessoas, né? E induzir as pessoas a refletirem sobre questões da vida. E ele faz isso de uma maneira muito bem humorada, às vezes, e como eu coloquei aqui, né? De formas meio irônicas, assim, para fazer as pessoas refletirem que, na verdade, elas até sabem das coisas, né? Mas não refletem muito. Porque ninguém tem tempo, né, de filosofar. Hoje em dia, não tem mesmo, né? Na época também, provavelmente, as pessoas colocavam essas coisas de lado. Ele é um cara que vai trazer essa ideia, né, de reflexão contínua e de diálogo. E aí a gente tem um método que é muito conhecido e que é típico de vestibular, também esse tipo de coisa, que é a maêutica. A maêutica pode ser compreendida como de um método de discurso e de reflexão filosófica de Sócrates. Parto das ideias. Sócrates é filho ou foi filho de uma parteira, né? Reza a lenda. E aí ele pega essa influência. A parteira, ela é a ponte ali, né, do útero da mulher e o bebê, ela faz com que o bebê nasça, ela coloca o bebê no mundo, né, a parteira. O Sócrates quer colocar nos seres humanos a luz das ideias, porque na verdade, a verdade absoluta que ele quer achar, diz ele, ou pensa ele, está na cabeça de cada um e as pessoas não
refletem o bastante para chegar até essa verdade absoluta, mas está na cabeça de cada um. Então ele quer induzir esses seres a entrarem na luz das ideias. É uma ideia muito parecida com Platão, né? No, na, na, no mito da caverna, que muitos já devem ter ouvido falar, mas aí quando a gente estiver no Platão, a gente vai ver melhor o que ele está querendo dizer sobre isso, mas é uma influência de Sócrates, né? A verdade absoluta está na reflexão e na cabeça do ser, na mentalidade, na ideia. Mas é preciso alcançar essa ideia. Sócrates é um cara que está buscando essa alternativa e essa indução. Por isso que é o parto das ideias. Isso é a maiêutica, né? Uma bela reflexão, uma bela analogia, né? Colocar aos seres, né? Induzir os seres a pensarem e chegar nessa verdade absoluta, tá? Porque para ele há sim uma verdade absoluta. Aí a gente vai ver essa ideia melhor de verdade absoluta quando eu opor Sócrates versus sofistas, tá? Mas Sócrates vai estar aí pensando nas questões humanas, né? Aí vocês pensem também o que significa, portanto, essa maiêutica que eu expliquei aqui, parte das ideias, né? De buscar, através da reflexão racional, a verdade das coisas que cercam os homens, né? E a atividade dele é o diálogo. Ele está com o povo, ele está conversando com o povo. E aí a gente vai entender melhor Sócrates quando eu colocar ele em oposição aos pensadores da época, né, que ele criticava muito e que é muito da hora mesmo esse tema de essa oposição entre Sócrates e sofistas, tá? Então, na segunda parte da aula eu termino essa exposição.